Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma aula sobre demonologia. Tratado de exorcismo que nós temos em mãos do José Antônio Forteia, o Padre José Antônio Forteia, um dos grandes expoentes, um dos grandes nomes, dessa literatura. Ele trata o exorcismo como ninguém. E nós iremos hoje, nesta nossa segunda aula, hoje improvisado. Não estou no estúdio, mas aqui podemos fazer a nossa segunda aula hoje sobre o exorcismo, sobre demonologia. Em que os demônios pensam? Na aula de ontem, a primeira aula aqui do curso, nós falamos dos nomes dos demônios. Eu queria aproveitar também para dizer que, além dos nomes tradicionais que você pode ver ali na aula primeira, né, na aula 1, eu não quis trazer nessa categoria o nome das entidades, dos espíritos que compõem esse rol de entidades, tá bom? Mas irei fazê-lo num outro vídeo só para explicar a respeito do rol de espíritos que compõem as entidades. Por exemplo, nós temos os nomes mais tradicionais da linguagem mais popular, da literatura, dos evangelhos, dos estudos, da doutrina católica, os nomes populares, diabo, demônio, né, enfim. Mas também, gente, nós temos na história nome de entidades. Sabia disso? Mas eu vou trazer num outro momento. Hoje, segunda aula sobre demonologia. Eu já me apresentei, eu sou Jonei Farias, obrigado porque você está aqui comigo. Em que pensam os demônios? Eles pensam, gente. Eles raciocinam. Eles maquinam as coisas. O que pensam os espíritos? O que eles pensam? Essa é a pergunta de hoje. Em que eles pensam? No que eles pensam? Vamos então trazer um pouquinho do que fala aqui o Padre Forteia sobre esse tema. Todo anjo caído conserva a inteligência. Todo anjo caído conserva a inteligência da sua natureza angélica. E é com ela que ele tem todo um conhecimento. Conhece e indaga com a sua mente angelical o mundo material e o mundo espiritual. Olha que coisa! Também o mundo real e o mundo conceitual, dos conceitos. Como um ser espiritual, ele está intimamente ligado ao intelectual. Nós achamos que os espíritos ou que os demônios possam ter ali, sei lá, um chifre, possam ter ali um garfo. O demônio fica cutucando você com um garfinho. A gente vê nos desenhos os demoninhos, né? Não é assim, gente. São espíritos, eles agem num corpo espiritual que nós não vemos, mas eles agem intelectualmente. Essa é a sua ação sobrenatural, a sua ação espiritual. Não há dúvida de que está também profundamente interessado nas questões conceituais. Os espíritos sabem muito bem que, por exemplo, atenção, a filosofia é a mais elevada das ciências. Os demônios sabem disso.
sabem disso. Inclusive sabe que a teologia está sobre a filosofia. Os demônios sabem disso. Porém, a ideia de Deus para os demônios é uma ideia de sofrimento. É isso. É uma ideia de sofrimento. Quando é que os demônios sofrem? Quando eles se lembram de Deus, ou quando vem alguém intimamente ligado com ele, a esse sofrimento nos espíritos malignos. No conhecimento, o mal encontra prazer, mas também encontra o sofrimento, quando nesse conhecimento ele relembra, né, ele encontra o Criador de todas as coisas, que é Deus. Que coisa, né, gente? Que coisa. O demônio não sofre o tempo todo. Não pense você que eles ficam por aí vagando, sofrendo, não. Eles são espíritos que muitas das vezes não estão sofrendo. Quando que começam a sofrer? Quando possuem alguém e esse alguém entra num processo de libertação. Aí eles começam a sofrer. Muitas vezes, simplesmente sofrem por pensar em Deus, lembrar de Deus, saber que Deus é o Criador. E isso atormenta o corpo do demônio? Não, ele não tem corpo. Isso atormenta a sua consciência. A sua consciência. Os espíritos têm consciência. Têm consciência. Essa é a dimensão espiritual. Uma vez sofre mais e outras vezes sofre menos, pois seu sofrimento não é uniforme. Entretanto, essas variações se dão segundo a intensidade que marca a deformidade moral de cada demônio. Vou explicar. Cada espírito, cada demônio tem a sua deformidade, ou seja, tem o seu pecado próprio. Alguns orgulho, outros, enfim, são vários. Cada pecado que existe, por trás dele tem um demônio. Tem um espírito maligno que usa daquele pecado para fazer o mal, propagar o mal. Por exemplo, o adultério. Tem um espírito que age no adultério, que gosta de agir no adultério. É um espírito de depravação, um espírito que permeia a sexualidade de uma forma errônea. Não, a sexualidade que vem de Deus, que é bela, né, que nos dá a vida, mas a sexualidade quando é manchada pelo pecado, aí os demônios vão entrar, gente. Aí eles vão usar disso, né? A pombagira, né, muito conhecida no meio evangélico e também no meio católico. A pombagira, para algumas pessoas, ela é uma entidade normal, entre aspas, um deus, um pseudo-deus, um espírito guia, assim, para algumas categorias. Para os evangélicos, a pombagira se trata de um espírito maligno, ok? Isso lá no mundo evangélico. Para alguns católicos também, se bem que não há muita literatura católica que fala sobre esses nomes, estas nomenclaturas. Mas nós temos aí na literatura evangélica, né, muitos relatos de pombagira, Exu Caveira, Preto Velho, Maria Padilha. Quais outros nomes nós temos de entidades? Zé Pilintra, enfim, tem um monte. Mas na qual literatura, gente? Na literatura evangélica, tá bom? Na literatura pentecostal, nós temos todas essas nomenclaturas que compõem muitos pregadores evangélicos, pastores. Há uma ala da igreja, principalmente ali da igreja, deixa eu ver, para mim não falar bobagem, Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, né? Algumas outras igrejas que nos seus cultos de libertação, ali os pregadores, eles vão ali colocando os nomes dos espíritos, né? Então você veja,
falava da pombagira, ou pombagíria, como queiram, são vários nomes, mas seria um espírito, por exemplo, da prostituição, né? Um espírito que age numa mulher ou num homem, provocando o pecado da prostituição, da pornografia, das traições, né? Então vamos pensar, eu não quero aprofundar o tema assim, porque de repente não seja essa a missão, mas veja, são espíritos que, que acabam tendo esses nomes, né? São personificados em nomes, se transformam seres com esse apelido, porque esses estão ali só para fazer isso. Por exemplo aqui, o espírito de Zé Pilintra. Na literatura evangélica, talvez não tanto na católica, mas na evangélica e outras, se trata de um espírito que possui pessoas que estão sendo escravizadas pelo alcoolismo. Mas eu vou explicar para não ficar de uma forma assim que você não possa entender. Nem todas as pessoas que estão passando pelo alcoolismo, que possuam o vício do alcoolismo, estão sobre ordens espirituais ou possuídas por entidades malignas, a exemplo do Zé Pilintra. Nem todas. Isso eu falo numa linguagem geral. Geral. Porém, para a literatura evangélica, alguns livros, algumas teologias, indica que quando alguém está no alcoolismo de uma forma muito grave, está se destruindo, né, a gente percebe que já há um pecado nisso, a autodestruição. Algumas literaturas vão dizer que o espírito que age naquele que está dominado pelo vício do álcool seria o Zé Pilintra, né? Que enfim, na história seria uma pessoa que depois morreu, o espírito dela era consultado, e essa pessoa é quem ficava nos bares, que levava as bebidas, enfim, gira em torno disso. Eu não tenho aqui exatamente, porque eu não me aprofundei. Então, eles falam Zé Pilintra. Se você, um exemplo, clássico, clássico, clássico. Ó, YouTube, não me derruba não, hein? Não me derruba não, porque isso aqui é uma coisa natural de ser dita. Em algumas igrejas pentecostais, neopentecostais também, igrejas, assim, algumas igrejas católicas não acontece, porque na igreja católica a missa já tem o seu trato, né? Mas vamos pensar alguns grupos de oração da renovação carismática, que eu faço parte, e outros movimentos talvez, mas já existiu ali, por exemplo, o cara tá pregando, o pregador tá pregando, tá? E surge alguém embriagado. Esse alguém embriagado vai, começa a gritar na igreja, não sei o que lá. Eu já fui, já me tomaram o microfone na minha mão, né? Uma pessoa alcoolizada. O que acontece? Para alguns estudiosos, tá, gente? Atenção, YouTube, não me derruba. Para alguns estudiosos, aquela pessoa que entrou no grupo de oração ou no culto, naquele exato momento de oração forte, da libertação, e aquela pessoa vai lá, toma o microfone do pregador, quer dançar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, algumas literaturas dizem que aquela pessoa está possuída por um espírito de Zé Pilintra. Em algumas literaturas, né? É uma verdade absoluta? Não sei. Por exemplo, acontece um culto, um grupo de oração. Eu não cito a missa, porque a missa, ela não mexe com as nossas emoções, assim. Mexe e não mexe, né? Ela mexe com a nossa fé. A missa é o ápice da nossa fé. E às vezes eu choro na missa, de ver ali o padre consagrar a hora que eu recebo o corpo de Cristo. Nossa, aí eu me derreto todo, né? Fico emocionado, ó. Só de falar eu me emociono.
presença viva de Jesus. Mas assim, ok. Mas num grupo de oração, ou até mesmo num culto evangélico, onde você tem a pregação da palavra inflamada, você tem a oração, você tem toda aquela dinâmica, todo aquele, por exemplo, toma-se ali um envolvimento espiritual, você sente que o céu desce ali mesmo, enfim, e naquele momento alguém vai te interpela, alguém atrapalha o culto, atrapalha o grupo de oração. E a gente costuma entender assim que pode ser uma ação do mal. Então, por exemplo, vou contar para vocês. Um bêbado invade uma missa, ou invade um culto e quer tomar o microfone. Há quem diga que seja o espírito do Zé Pilintra, né? Não que estou dizendo que é exatamente. Cada caso é um caso, meus amigos. Estou trazendo num geral aqui o que se fala, o que se estuda. Certo? Por exemplo, uma vez eu estava pregando um grupo de oração. A moça sentou na minha frente. Ela abriu aqui o decote, certo? Eu estava pregando, uma moça bem bonita, ela sentou bem na minha frente. Ela abriu o decote, ela cruzava as pernas. Gente, eu não sou anjo. Eu não sou anjo. Eu vi aquilo. Obviamente que eu já entendi. Opa, peraí. Está acontecendo alguma coisa aqui na minha pregação. Como que uma moça sai lá do fundo, toda bonitona, e vai sentar bem na minha frente, vai abrir o decote bem na minha frente, e vai cruzar as pernas? Era uma moça bonita. Eu já... Então ali eu percebi que aquela moça, ela estava tentando tirar minha atenção do foco da pregação da palavra. Eu estava pregando. E o tema era exatamente pecado, era exatamente, eu estava falando sobre castidade. Falando sobre castidade. Castidade, não viver a pornografia, não viver o sexo fora do casamento. E a mulher senta na minha frente, a moça, linda aquela menina. Ela abriu o decote, cruzou as pernas bem na minha frente. E ali eu pensei, não, isso não é de Deus. E por alguns segundos eu fiquei meio perdidão, gente. E o que eu fiz? Eu fechei o olho e disse, olha, vamos iniciar uma oração agora, meus irmãos, para que o mal bata a retirada daqui. E rezamos ali quase 15 minutos. E não tinha nada a ver a oração ali. Eu pus aquela oração porque eu entendi que era necessário. Eu fui levando as pessoas a renunciar, enfim. E quando eu abri o olho, a moça não estava ali. Ela tinha se retirado. Ela havia voltado lá para trás. E engraçado que no outro dia, quando nós fomos à missa, ela estava lá com uma outra roupa. Bem comportada, assim, nada, não estava se insinuando nada. E aí termino dizendo o seguinte, por exemplo, ali estava evidente que aquela moça... Ó, o YouTube não me derruba não, hein? Mas estava evidente que aquela moça, por ter saído lá de trás, ter ido lá na frente, sentado na minha frente, aberto na minha frente aqui, ó, o decote, na minha frente, literal, ela abriu assim. Ali estava explícito que ela, intelectualmente, pensou, eu preciso seduzir esse menino, preciso chamar a atenção dele, enfim. É claro que ela só queria fazer aquilo ali. Se fosse num barzinho, se fosse em qualquer lugar, ela nem se aproximaria de mim, em hipótese alguma. Mas quis ela estar ali naquele momento, justamente porque alguém estava pregando. Eu consigo buscar um discernimento de entender o seguinte: o que motivou aquela moça a sentar na minha frente e fazer aquilo? Só pode ter sido, meus amigos e minhas amigas, uma ação espiritual no intelectual daquela moça, para que ela tomasse tal decisão. Algo levou ela a fazer aquilo. Então,
um espírito de pombagira? Pode ser. Pode ser. O que é um espírito de pombagira? Quando o espírito começa a atormentar aquela pessoa na carne dela, nos desejos dela, fazendo ela perder a cabeça, fazendo ela fazer coisas horríveis, ter relações anormais, não naturais, ou tentar destruir os outros, casamento, tudo isso é um espírito da pombagira, né? Segundo os estudos que nós temos. Todo mundo pode ser? Não. Se alguém tenta seduzir você, simplesmente porque ela quer te seduzir, porque, enfim, tem nada de espírito nela, ok? Mas tem um outro lado que pode ser que tenha também essa questão aí. O espírito de destruição. Uma pessoa boa, de repente, ela se estressa. De repente, a psique dela é tomada por um ódio e ela é capaz de matar o pai, matar a mãe, matar um filho, é capaz de matar qualquer pessoa. E depois você vai ler no jornal e você fala, não, mas eu conheço aquela pessoa, jamais ela faria aquilo. Ela não é um bandido. Ali houve uma influência espiritual também. É claro que tudo isso dentro do campo da literatura, gente. Mas há quem já traga essa tese, né? Ah, não, mas teve um surto, tal. Teve, mas aonde surgiu? Qual foi, né, a raiz? Onde isso explodiu, né? Pode ter sido de uma ação espiritual maligna? Pode. Pode ter sido algo que não seja uma ação maligna? Pode também, né? A compulsão das paixões, os traumas. Sigmund Freud vai falar sobre isso. Ele é o pai da psicologia, pai da psicanálise. Depois nós temos outras escolas na linha da psicologia, que vai tentar explicar tantas coisas. E nós temos a antropologia, nós temos tantas guias que tentam explicar muitas coisas. Mas Jesus disse para Pedro, se afasta de mim, Satanás. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Jesus não disse para Pedro, Pedro, cala-te. Jesus não disse para Pedro, porque Jesus sabia quem é que estava no pensamento de Pedro, que era Satanás. Então Jesus vai dizer, Satanás, afasta-te de mim. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. É por isso, meus amigos e minhas amigas, que cada espírito deformado por causa do seu pecado paga as suas custas. Ele tem sobre ele esse peso. Esse peso. Então os demônios não permanecem sempre num estado de sofrimento. Só começam a sofrer quando se lembram, quando pensam em Deus e sabem da existência de Deus. Quando pensam e lembram que eles pecaram, e aí vem o sofrimento do distanciamento de Deus. Quando os espíritos malignos, eles são convidados a entrar numa pessoa ou influenciar uma pessoa. Aqui eu quero abrir um parênteses. O que é entrar numa pessoa? Raros casos de possessão, onde há um trabalho, há um pacto, há uma invocação do mal naquela pessoa, aquela pessoa se afastou tanto de Deus, aquela pessoa está tanto num pecado grave, pecado que gera a morte, que ela deu vazão, dando uma abertura ao demônio, e o demônio vai entrandinho, até que ele possui a mente, o coração. E aí, se ele possuir a mente e o coração, não precisa ele possuir nada mais. Mente e coração já possuiu a pessoa. Então, uma pessoa possuída, ela não está possuída no corpo. Não pense que entra aqui um espírito aqui em você, que você... Não, tá aqui, ó. O mal age aqui e o teu corpo vai só dar ênfase àquela ação, entendeu? Então, o demônio possuiu alguém, ele está na mente da pessoa, está no coração da pessoa, e ele vai dizer para aquela pessoa
o que ela tem que fazer. Então o demônio vai dizer, olha, traia a tua mulher. Traia porque é muito bom. Veja, ela não faz nada para você. Tua mulher nem sequer te olha. Ela nem gosta de você. Então traia. Depois você vai no padre, se confessa e fechou. Está resolvido. Então o demônio vai enganando. E em casos de maior repercussão, o diabo vai numa pessoa, ele domina aquela pessoa, ela está nas drogas, está no alcoolismo, enfim, ela abriu uma porta. Então o diabo foi fazendo uma morada ali. Chega um momento, gente, que o diabo começa a ditar o ritmo das coisas. Ele começa a falar, viu, pega uma arma e atira na sua cabeça. Pega uma corda e pula daqui. Pega o negócio e faz. É isso. É todos os casos? Não. Alguns casos nesta linha em que nós estamos agora conversando, tá bom? Nessa linha espiritual. As sugestões, elas vêm em qualquer um de nós, tá? Porque os espíritos malignos estão por aí, buscando, todo dia eu e você temos uma sugestão do mal. Só que ele só sugestiona para nós. Ele age muito nos nossos pensamentos. Isso é uma luta espiritual, isso é comum, isso é bom que exista. A sugestão vai haver sempre. Se você não está em Deus, não tem sugestão nenhuma. Só depois que ele te possui. Aí ele vai te destruir. Mas você está numa luta, você está em Deus, então assim, você vai rezar, ou você vai comungar, começa a vir pensamentos esquisitos. Você está rezando o terço, você pensa bobagem. Às vezes você está rezando bastante, magoa alguém, ofende alguém. Às vezes quanto mais você reza, mais assombração aparece. Não é que mais assombração aparece. É que a assombração, ela se manifesta. Porque você está rezando. Tá? Ela estava escondida. Ela estava agindo no escondido. Você rezou, ela se manifestou. Ela só se manifestou. Mas ela já está agindo. Quanto mais eu rezo, Jonei, mais as coisas acontecem errado. Negativo. Já está errado. É que só está se manifestando. É isso. Então é uma grande luta espiritual, né? Por quê? Porque o nosso intelectual em Deus é todo dia bombardeado. O que o inimigo de Deus mais quer? Nos tirar do quê? Da graça, da oração, da comunhão, da meditação. Por quê? Porque se você começa a rezar, se começa a meditar, se coloca na presença de Deus, já toca o teu telefone. Alguém buzina na sua casa. Você lembra de pagar uma conta. Você lembra que se você desligou o fogão com o fogão aceso ou não. Você se coloca em oração, você vai meditar a palavra, mas de repente você lembra que tem que fazer tal coisa e isso é uma interferência maligna. Abra o teu olho, meu irmão. Isso é uma interferência maligna que não quer que você reze, que quer afastar você da presença de Deus. Essa é uma interferência. É o mal agindo, tentando nos tirar da presença daquele que nos ama. É por isso que, quanto mais você reza, mais livre você está do mal. Porque a hora que o mal percebe que não tem o que fazer, ele vai te abandonar. Ele vai tentar outro. No que os espíritos pensam? Eles pensam sempre em nos afastar de Deus. O sofrimento deles é quando não conseguem nos afastar de Deus, e o sofrimento deles intelectual, sofrimento mesmo, é quando eles possuem alguém, estão agindo em alguém e são extirpados daquela pessoa. Quando alguém começa a orar por aquela pessoa, então eles começam a deixar aquela pessoa, e isso é sofrimento para eles, porque eles não podem mais escravizar, eles não podem mais destruir, eles não podem mais tentar contra aquela pessoa. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Espero que tenham entendido e gostado da nossa formação de hoje, e eu vou voltar amanhã para falar de mais um tema, mas quero finalizar com a nossa oração final. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Beba tu mesmo do teu veneno, no santo e temível nome de Jesus. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós que recorremos a vós, sobre a sua intercessão, sobre o seu manto sagrado, sobre a sua presença maternal, nós nos consagramos nesse dia, bem como consagramos o nosso trabalho, nós consagramos a nossa família, nós consagramos cada pessoa da nossa casa. Nós consagramos a Virgem Maria, a nossa mãe, mãe dos homens, mãe de Deus, a divina esposa do Espírito Santo, e que Virgem Maria, nossa mãe, esmague a cabeça da serpente, que a Virgem Maria, nossa mãe, venha destruir todas as forças demoníacas que agem neste mundo. E nós queremos também clamar a presença de São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, com a sua espada possa destruir todas as ações do mal, todos os embustes malignos, que São Miguel Arcanjo possa, com a sua espada, destronar todo o inferno da nossa vida, aniquilar os demônios, propagando a vitória de Deus sobre nós e sobre a nossa vida. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, beba tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes, que sejam dispersos os teus inimigos e fujam da sua face os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quero finalizar. Hoje, de uma forma especial, tive que improvisar aqui o estúdio. Mas queria pedir você, meu irmão e minha irmã, que está me assistindo agora, se possível for, compartilhe esse vídeo aqui no canal do YouTube, se inscreve aí no nosso canal também, nos ajude também a evangelizar. Deus abençoe você, te proteja, te ilumine, te guarde, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.